A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos ficar parados, assim, de braço cruzado. Nós temos que defender o tempo do Evangelho. Está até mesmo escrito que Deus vai pedir conta de tudo que nós falamos e de tudo que nós fazemos. Somos ensinados, então, pela palavra de Deus a aproveitar o máximo o tempo. Nosso tempo ocioso, nós temos que trabalhar para ganhar o nosso pão de cada dia, para não ser pesado para ninguém. Mas não é 24 horas trabalhando, ou 12 horas trabalhando, 12 horas dormindo. Nós temos aqueles momentos que nós não temos o que fazer, momento ocioso, que naquele momento nós não temos tarefas a executar. Então é hora de nós trabalhar pela palavra da salvação. Tem assunto aí de pessoas que mostram que ser muito estudado, muito sábio, mas empata uma boa parte do seu tempo em assuntos que não estão relacionados com a salvação. Como é o caso, um exemplo, que alguém debate sobre quem era a mulher de Caim. Né? Então, as dúvidas que nós temos ao ler a Bíblia, ela mesma responde. A Bíblia não diz, né? A Bíblia não fala nada que os profetas e os apóstolos, e mesmo o Senhor Jesus, tivesse falado alguma coisa relativo a esse assunto, sobre quem era a mulher de Caim. A Bíblia fala que Caim, né, Deus amaldiçoou Caim e falou que ele deveria ser vagabundo e fugitivo na terra. Então, mas o que quer dizer isso, vagabundo e fugitivo? Porque dependendo da época, do local, da ocasião, dos milênios que se passam, né, conforme a cultura da época e o local, né, que a pessoa está, existe mudança no modo de falar, mas o assunto vem ser o mesmo. Quando a Bíblia fala a respeito de Adão, de Caim, que ele deveria ser vagabundo e fugitivo na terra, isso compara com aqueles que são chamados de gentios. São chamados de gentios. Gentios, no nosso entendimento, são pessoas de outras nacionalidades, de outras nações, que não Israel, segundo a carne. Mas vai além disso. Que gentil, nesse sentido aí, gentil quer dizer pessoa que não tem religiosidade, pessoa que não pratica, não é um praticante da religião dos santos mandamentos. Porque existiu no tempo de Israel, no tempo da vigência da lei, as pessoas que não eram praticantes da religião, pessoas isoladas, morto, como está escrito no Apocalipse, que o anjo fala para aquele que estava lá, como você não é nem quente nem frio, como é morto, porque você é morto, vomitar-te da minha boca. Então Deus quer pessoa que trabalha, pessoa que tem interesse, não pode ficar de braços cruzados. Nós temos que trabalhar pelo Evangelho, pela nossa salvação e salvação dos demais que ainda não alcançaram ainda. Tirar as dúvidas daqueles que têm dúvidas em sérios assuntos, mas assuntos que sejam ligados à salvação. Como o Senhor Jesus ensina, todo crente sabe onde é que está escrito esse versículo aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus, ela está testificando do Senhor Jesus, que foi anunciado desde o dia que Deus falou com a serpente, e conforme a época, conforme o plano de Deus, Deus foi acrescentando, né, mais significado nisso, né, que Deus falou para a serpente, que a semente da serpente perseguiria a semente da mulher pelo calcanhar, a traição, né? A traição, sem coragem de chegar frente a frente, de falar boca a boca, viu? Mas a semente da mulher perseguiria a semente da serpente de cara a cara, né? De cara a cara. Então o Senhor Jesus cumpriu essa parte que foi falado lá no tempo do paraíso, né? Quando ele acabou de jejuar 40 dias e 40 noites, aí a serpente veio tentar ele. Aí ele resistiu ela na cara. Né? Resistiu, porque ele tinha a informação, estava disposto a executar todo o mandado do Pai. Então nós temos que estar dispostos a executar tudo que Deus manda a respeito da salvação. Nossa, que nós já queremos, mas nós temos que trabalhar para conservar ela. Não pode ficar assim, morno.
tem que prestar algum serviço pelo Evangelho. Por aqueles, nós temos que apresentar nossos familiares, nossos conhecidos, aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, né? Apresentar nas mãos de Deus, falar, Senhor, perdoa ele, Senhor, chama ele também, chama ela também, para graça, até que Deus, então, de tanto ouvir nosso clamor, possa falar com ele assim, vai a Cristo, Cristo quer te salvar. E o Senhor Jesus completa, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e todo quanto vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas vamos voltar ao assunto de Adão, ao assunto lá da casa de Adão, falando especialmente sobre Caim. Deus amaldiçoou Caim e falou que ele seria vagabundo e fugitivo na terra. E ele então saiu do meio dos seus pais, seus irmãos, e foi morar na terra de Nod. Saiu dali e foi morar na terra de Nod. Mas Deus não fez projeto nenhum para ele. Deus não fez promessa nenhuma para a descendência de Caim. É diferente dos filhos de Ló, que Deus fez promessa e deu terra para eles. É diferente de Ismael, que Deus fez uma promessa para ele. Ló e Ismael não eram fugitivos da terra, tem plano de Deus. Mas Caim não teve plano de Deus. É desordenado, né? Sem organização, sem promessa de Deus, sem lógica, sem respeito. E dessa maneira, isso que a Bíblia mostra para nós a respeito de Caim, é que nós temos que falar nisso. Agora, nós saber quem que foi a mulher de Caim, não interessa para nós, porque se interessasse, os profetas teriam falado nisso. O Senhor Jesus teria feito alguma parábola fazendo referência a esse caso. Os apóstolos também teriam, nas suas pregações, falado desse assunto, né? Então, o nosso objetivo é aproveitar o tempo do Espírito Santo, porque nós temos o nosso tempo, nós trabalhar para ganhar o nosso sustento e ainda colaborar com aqueles que não têm condições. Viu? Mas o tempo ocioso que nós temos, o tempo de folga, que seria o nosso tempo de folga, nós devemos trabalhar pelo Evangelho. Por muitos que não têm condições de ouvir a palavra da verdade, porque tem povo aí, tem demais pessoas, e se preocupam com esses assuntos que não estão relacionados à salvação. Então, não preocupamos com esses assuntos que os profetas, nem os apóstolos, nem o Senhor Jesus tocou neles. Não se preocupa com isso. Preocupar naquilo que está relacionado à salvação. Essa é a palavra de sabedoria. Louvado seja Deus.